Estamos ao vivo. Olá, gente, boa noite, Má, como vai? Boa noite, tudo bem? E tentando, né? Tentando sobreviver. Tentando sobreviver, minha gente, socorro! E a quem estiver chegando, minha gente, muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas à edição especial do Tarantugências Poéticas, em homenagem aos 20 anos de lançamento do livro Chuva Ácida, de Carmen Vasconcelos, e uma celebração, não sei se é bem a melhor palavra, dos 4 anos do Sarau Correntes Poéticas, e nada melhor do que, nesse momento, louvar e agradecer e tentar abraçar com as palavras as pessoas que nos inspiram, como Carmen, e dizer que essa ação, esse projeto foi selecionado pelo edital emergencial Adir Blanc 2020, através do governo federal, da Prefeitura Municipal do Natal e da Fincart. E lembrando que esta noite vão ser sorteados 2 exemplares, um do Chuva Ácida e um de Uma Noite Entre Mil, de Carmen Vasconcelos, e a gente vai combinar como entregar. Tá um Sim. chiado aqui para mim. Para mim tá de boa. Então tá tudo certo. E só para fazer uma pequena situada para quem está aqui, quem vai ver esse vídeo depois, que Carmen Vasconcelos nasceu em Angicos, é formada em Serviço Social e Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, publicou os livros de poema Chuva Ácida no final do milênio, em 2000, Destempo, em 2002, e o Corpo, em 2010, o livro de crônicas Uma Noite Entre Mil, com textos que foram publicados no jornal Tribuna do Norte, em 2015. Desde então, Carmen, desde da sua aparição na cena literária, ela acabou se tornando um dos principais nomes da poesia brasileira produzida no Rio Grande do Norte. Além de participar de inúmeros movimentos literários do Estado, desde a sua estreia. Chuvasca foi publicada na virada do milênio pela Fundação José Augusto, com orelha de Luiz Carlos Guimarães e prefácio de Dorian Gray Caldas, minha gente, apenas. Em 2015, o livro foi selecionado por Tiago Gonzaga, que é pesquisador e editor, como um dos 3 livros que mantém a tradição literária do Rio Grande do Norte. E em 2018, quando o Tempo dos Abraços ainda estava possível, nós já homenageamos ao vivo Carmen Vasconcelos, uma noite memorável no Barbalos. Foi muito incrível. E Carmen é, sem dúvida, para nós que fazemos parte do Sarau Urgências Poéticas, uma das escritoras que mais nos inspira a humanidade, a reflexão e ao exercício poético. Basta mudou meu olhar para a poesia, quando eu acho que eu tinha 18, 19 anos, lá na Casa Ribeira, que vi esse livro, que tem, por acaso, na Casa da Ribeira, um bom acervo da poesia do Rio Grande do Norte, e nunca mais meu olhar foi o mesmo, graças às deusas e a Carmen, é a ela que nós vamos louvar, agradecer e bendizer nessa noite, numa conversa sobre a sua vida poética, sua trajetória, seus livros, vamos ler poemas, e é isto. É isso, maravilhosa, Carmen. Maravilhosa. Comentem, quem está assistindo, comentem, que a gente não vê quem está aí online, mas eu estou vendo que tem um pessoal por aqui. E mandem um alô. Então, eu vou chamar a Carmen, Sim. certo? Para cá. Olha aí, deixa eu ajeitar minha tela. Boa noite, Carmen. Boa noite todo mundo. Tudo bem? Tudo, Boa como noite, estão? maravilhosa. Estamos aqui tentando, né? Sempre tentando. Esse caos que a gente está vivendo, misericórdia, Senhor. É.
Tá puxado, né? E parece que no final do ano a gente, sei lá, parece que tá vindo agora toda a carga do ano. Não sei com vocês, mas para mim eu tô sentindo como se estivesse vindo agora todo o peso do ano. Tudo em dezembro, assim, meu Deus. Todo ano é assim, mas esse ano ainda mais, né? Porque foi um Ainda ano mais. diferente. Muito, inclusive, diferente. E você está fechando o inferno astral, né, Marina? Logo menos você fecha o inferno astral. Então também deve ter esse agravante aí no meio desse Pode ser, que tempo. meu mês está mais difícil. Olha, A minha ideia é que a então, gente converse um pouco, né, informalmente, como você sabe que nós somos, né, agora nesse espaço virtual, mas agradecendo também que existe a internet e redes sociais, porque pelo menos esse encontro virtual é possível, a gente pelo menos se vê, né, e sim, tenta Sim, partilhar sim. energia e calor como é possível, né? E é isso, muito grato, Acho agradecido. que eu que agradeço. Mas eu ia falar que essa coisa do. Você falou em se ver e tudo. Eu acho que um dos grandes danos que a gente teve esse ano foi a falta do toque, né? O toque sim. físico. Do abraço, né? De você encontrar, às vezes você encontra uma pessoa, sei lá, na farmácia e você não pode abraçar, você fica meio, Horrível. né? Meu Deus, É estranho. é Muito bizarro. horrível, Mas é muito estranho, muito estranho. Olha aí, pode ó, ser Jeane uma apareceu. Sim, não, eu só estou lendo os Jane, meu amor, comentários. Jeane deu um oi, Hernani falou parabéns, Carmen, Obrigada. e é que isso. eu acho que pode ser uma sequela, né? Isso, esse tempo sem abraços, esse tempo sem. É Sim, muito esquisito. Você não pode abraçar, se Sim. abraçar, você pode matar uma pessoa, isso é muito louco, né? Assim, a cabeça da pessoa fica É, tumultuada. Não fica em paz, não. fica não, é muito estranho. Eu tenho uma amiga que disse que estava num lugar, encontrou outra, e a outra pessoa abraçou e ela ficou paralisada, assim, meu Deus. é Assim, terrível. calma, gente, pandemia, enfim, né? Não tem Mas como vamos lá, não para falar nossa. disso, né? É, A Não, gente tá carregando isso, todo mundo. é. Vivendo nesse momento, e tenho achado que esse momento, né, esses momentos de vida, o que a gente tem a oportunidade de registrar também em audiovisual, né, talvez esse conteúdo que a gente está criando agora, daqui a 10, 20 anos, alguém vai ter acesso a isso, então acho que não tem como, né, a gente sair desse, sim. falar desse Hernani, tempo que a gente querido, está. eu vi Eu agora o comentário de descobri Hernani. agora. Porque eu descobri como é que coloca na tela, gente. Estou muito tecnológica. Jeane, Laura está aí também, chegou. oi, Então, eu Laura. vou fazer a primeira pergunta, então, do início, né? A gente quer lhe apresentar aqui nessa conversa. E aí, a gente queria saber como foi que você começou na literatura. Na literatura, assim, eu comecei lendo. Sim, Desde criança, muito criança, né? Meus primeiros álbuns de figurinha eram dos deuses gregos. Eu tenho uma. Quem lê as coisas que eu escrevo percebe, né, que eu tenho uma grande carga, né, sim, de mitologia grega. Assim, o que eu me lembro que eu lia era gibi, lia muito gibi, e muita coisa da mitologia grega, já bem criança, porque minha avó era professora. Na verdade, quando eu nasci, pouco depois que eu nasci, eu morava com ela, né? Meus pais moravam com ela, e consequentemente eu também. E aí minha avó se aposentou logo depois que eu nasci e tal, e ficou comigo, né? Aí eu tinha uma professora personal, personal teacher sim, o tempo todo, né? Então, desde muito criança, comecei na literatura lendo. sim, E também, assim, eu escrevia um pouco quando eu era criança, porque acho que é natural, né? Você lê, natural que você queira escrever. Mas é pouco, assim. Na verdade, para valer mesmo, eu só fui começar a escrever bem depois. Eu escrevia em criança, escrevia na adolescência e tudo, mas eu acho que para valer, assim, só depois, assim, perto dos 30 anos já.
bem depois dos 20, com certeza. O meu livro Chuva Ácida, eu tinha, quando ele foi publicado, eu já tinha 35 anos. Sim. Foi em 2000, né? Sim, foi em 2000. 35. Então foi bem tarde. Mas eu digo que eu comecei lendo, e eu comecei lendo desde o berço. E como foi o processo de construção e publicação do Chuva Ácida? Eu vi um texto bem bonito no substantivo plural, que você, né, assim, tem umas coisas do Chuva Ácida que ainda não assim, que é difícil também para o poeta e para a poeta olhar para o que escreve, né? Assim, eu achei essa entrevista muito legal. E como foi esse processo, assim, até de agora eu vou publicar um livro de poemas e agora sou poeta, será que foi assim? Não, eu escrevia, eu tinha um grupo de amigas, nós nos encontrávamos semanalmente, quinzenalmente, assim, na casa de uma hora, na casa de uma hora na casa de outra, e nós líamos coisas e líamos coisas geralmente de escritores já consagrados, né? Mas aí levávamos também coisas nossas e tudo. E eu fui juntando assim as primeiras pessoas que conheceram que eu escrevia foram as meninas, né? Essas minhas amigas, inclusive Ana de Santana fazia parte. Estou citando Ana porque todo mundo conhece, né? Então, Sim, sim. aí eu fazia direito nessa época, tinha um professor, Marcelo Navarro, e ele era amigo de Luiz Carlos Guimarães, né? Ele conhecia Luiz Carlos. E agora eu vou dizer como foi que eu conheci Luiz Carlos, se você Sim. queria saber, né? Então, Marcelo também chegou a ver essas coisas que eu escrevia, e ele passou para Luiz Carlos, inclusive passou sem eu nem saber, assim, né? Eu fiz uma coisa tipo um caderninho, né, e tal, e ele passou para Luiz Carlos, aí Luiz Carlos gostou, né, quando eu soube, boa noite, Marcelange. Então, oi, Atamera, tudo bem? Eu estou parando, mas eu não vou mais parar, né? Então, quando eu soube, à medida que o pessoal vai falando, eu posso ir colocando. Quando eu soube, então, Luiz Carlos já tinha lido, ele gostou e tal, ele quis me conhecer, né? Então, na época ele trabalhava na Fundação José Augusto, e eu fui lá, e daí lá eu conheci Luiz Carlos e Dorian também. Dorian inclusive uma pessoa assim, todos dois, mas eu ouvi de Dorian já naquela época, uma coisa que eu guardo até hoje, né? Eu aprendi muito com todos dois, e com outras pessoas também, né? Mas eu lembro muito uma coisa que Dorian disse que me marcou, que me veio agora. Que ele disse assim, sei lá, eu acho que eu estava empolgada escrevendo, né? Acho que quando a gente começa assim, a gente é muito ingênuo, né? Eu acho. Aí ele falou para mim assim, olha, a palavra se gasta. Então, assim, eu sempre soube que um dia você começa a não ter mais a palavra, né? Então, assim, eu acho que quando a gente começa, a gente tá muito, muito cheio de coisas para dizer e de formas de dizer. E eu me lembro que ele disse isso, foi a primeira luz que acendeu sobre uma coisa de você dizer assim, ó, a gente tem que trabalhar muito com a palavra, um dia ela vai se gastar, né? Para uns chega antes, para outros depois, mas enfim. Para outros nunca, talvez, né? A sorte, os sortudos. Mas tudo é muito, de certa forma, efêmero, né? O que a gente registra pode ser que não, porque fica, ou não, né? Nunca a gente vai saber. Acredito que a gente não sabe durante a existência nossa, que é muito curta, né? Da vida. Mas, enfim, é isso. Foi assim que eu conheci Luiz Carlos e Dorian. E eles gostavam do que eu escrevi. E depois eu conheci Ney Leandro também.
Eles viram as minhas meus escritos antes de serem de virarem livros. Isso daí tinha uns 3 ou 4 vezes mais do que está escrito aí. Eles me ajudaram, principalmente Luiz Carlos, me ajudou a enxugar, não é? Escolher os poemas. Na época, Luiz Carlos ele dizia assim, olha, aí tem material para mais uns 2 ou 3 livros, não sei o quê. E eu vou dizer uma coisa aqui que não sei, vocês fizeram isso para celebrar Chuvasda, mas Chuvasda é o livro que eu menos gosto. Hoje em dia, eu acho que talvez não tivesse material nem para Mas não deixa de ser uma data importante, né? No ano de 2000 e agora fez bom, 20 anos. Eu não gosto, agora muita gente gosta, né? E que bom, porque não é meu mais, depois que eu publico, não é mais só meu. Então, eu também acho que posso dizer isso também por isso, sabe? Porque não é só meu. Sim. É tudo nosso, é um livro muito importante, que eu amo imensamente. E a gente falou nesses nomes, né, Tim? Porque na orelha desse livro é um texto assinado, né, por Luiz Carlos. Luiz Carlos Guimarães e o prefácio, né, de Dorian Gray. A capa quem fez foi Ney Leandro. E a capa, né, Leandro? Só gente assim. Né, gente? Só esse trio. Não é ninguém importante. E essa foi a estreia. Foi a estreia. E o texto de Dorian, ele fala, Carmen Vasconcelos, o cristal incandescente da poesia. Olha aí. Eu lembro muito desse texto. Eu lembro do dia que ele... Você sabe que Dorian, ele que propôs escrever, porque ele falou assim, você já tem quem fez o prefácio, sei o quê, porque Luiz Carlos tinha escrito esse texto, na verdade, ele adaptou, porque ele tinha escrito para o Galo, para apresentar meus poemas no Galo. Sim. E aí Luiz Carlos falou assim, então você faça um prefácio, não sei o quê, porque Dorian falou assim, alguém já escreveu sobre o livro, não sei o quê, Luiz Carlos tinha escrito, que a gente já tinha combinado que ia ser a orelha, aquele texto que ele já tinha escrito para o Galo, ele disse, eu vou arrumar e vou fazer. Aí Luiz Carlos falou assim, então você faz o prefácio, Dorian. Foi. Eles foram muito generosos comigo, sabe? E aí Ney Leandro também, ele também disse, então vou fazer a capa. Eles foram muito generosos comigo. Sim. Muito mesmo. E a força, eu acho, né, da própria poética, da poesia mesmo, que tem essa possibilidade, essa potência de juntar pessoas que, né, assim, você não sabe nem como por que é que essas pessoas gostam do que a gente escreve, por que é que elas se conectam com a gente e faz também as coisas acontecerem. Isso é muito bonito, né? E já depois, nessa fase que você já estava escrevendo, Carmen, assim, depois do livro, quais são suas inspirações, suas referências, assim, sendo brasileiro potiguar, brasileiro, ou não brasileiro? Eu sei que você gosta muito do Otávio Paz, né? Eu assim, as primeiras pessoas que eu li aqui no Rio Grande do Norte foram Marise Castro e Miriam Selle. Eram as pessoas que eu conhecia e que eu lia, sabe? Eu lia, tinha lido Zila e Alta de Souza, mas muito pouco. Mas Miriam Selle, eu gostava muito. Inclusive, gosto até hoje, até comprei um livro que foi publicado com toda a obra dela, um livro lindo. Lindo esse livro, a gente já paquerou. Não é? Já paquerou esse livro. E tinha, e Marise também. Tinha lido Marise também. Lia muito Marise também. Tem outras pessoas também, mas assim, essas duas é porque foram as pessoas que eu lia antes mesmo de começar a pensar em escrever, né? Sim. Então, aí você citou Otávio Paz, né?
Bom, de influência, né? De influência, eu acho que tem mesmo. Eu gosto muito de Mário Quintana, né? Você quer poetas ou pode ser escritor Não, também? Porque tem Clarice tudo. Lispector, né? Tem Clarice Lispector, que eu acho que tem influência também. Eugênio Montale. Eu lia muito Fernando Pessoa. Eu não sei se tem influência. Eu acho que tudo que a gente lê tem influência, né? Eu lia Sim, de muito certo Fernando modo, Pessoa. né? Na época das reuniões com as meninas lá, Fernando Pessoa era muito lido. E Drummond era muito lido também. Mas olha, depois que eu conheci Eugênio Montale e Otávio Paz, é outra coisa. É outra história. Eu gosto muito de Hilke também. Pô, tem muita gente, viu? Tem muita gente. Mas acho que esses aí. Aproveitar a brechinha para ler um poema aqui do Chuva Ácida, Carmen. O lance de Dardo. Sedento vampiro é o acaso, fazendo pender de galhos sem polpa a drupa ofendida. Também eu, pendente da vida, permaneço atada à intempestiva poesia, indagação irrompida. É ofício de poeta engraxar emoções, mas não disfarço a alma desbotada. Meus olhos tragam de céus enormes tomados, ávidos, e o acaso desaba subitamente. Fico imersa na dor silenciada. É lindo demais. Vou ler um também, então, do Chuva Ácida, chamado Amor de Perdição. A incandescente chama da paixão carnal procura sem cessar o corpo amado. E se o encontra, tal busca em si mesmo é purificado. Se não teu corpo, amor, toda fenda em mim torna-se ferida. Das cinzas geladas da minha alma solitária, renasce a palavra pecado. Dela traduz-se a evidência do que já não é palpável. E nos anos 2000 também, Iracema publicou o Lance de Dardos, né, que acho que é o primeiro No livro. mesmo ano, no mesmo ano, No mesmo ano. Foi. No mesmo ano. É, Pouco tempo Simone, antes, eu acho. Como é? Oi? Acho que foi pouco tempo antes do meu, ela publicou. Eu conheci Iracema, acho que em 99. 99. Sim. E nós tivemos uma ligação muito grande, desde sempre, desde a primeira vez assim que a gente se viu. Até hoje, a gente é muito amiga, eu sou muito amiga. E eu adoro o que Iracema escreve, adoro. Sim. Sabe? E assim, ela... No dia que eu conheci Iracema, assim, eu achei que Iracema tinha uma luz, sabe? Tinha uma luz, assim. Ela é uma das pessoas... Ela é uma das melhores coisas que me aconteceram nesse mundo da literatura, sabe? Porque esse mundo da literatura me deu muitas pessoas. Sim. E eu sou muito feliz por isso, assim. E a gente já citou as três pessoas que me ajudaram com esse primeiro livro, né? E agora eu estou citando Iracema, e eu queria citar também uma pessoa da qual eu tenho muita saudade, que é Moacir Cirne. Sim. Por que eu estou citando Moacir? Porque eu me lembrei que eu conheci Moacir no mesmo dia que eu conheci Iracema. Foram duas luzes na minha vida. E sabe que dia foi esse? Sabe quem estava? Sabe onde é que a gente estava? Todos nós estávamos no lançamento de um livro de Ariano Suassuna aqui em Natal. que era uma pessoa extremamente... Ele parecia muito assim, aquela... né? Mas ele era extremamente... Eu me surpreendi. Carinhoso e terno. E uma ternura muito grande. Né? Eu só me aproximei dele uma vez para pegar o autógrafo no livro, mas
me surpreendi com aquela pessoa. E nesse dia foi que eu conheci Iracema e Moacir Cirne. Encontro, minha gente. É. Oi, meu amor. Aí o comentário de Carol. É verdade, Carol. E a gente aqui é feliz de ser contemporâneo de Carmen, partilhar a vida poética junto com ela e de tantos afetos também. Muita gratidão, Carmen. Ave Maria. Sim, aí a gente também tinha uma questão que você, depois de um tempo, foi escrever crônicas para a Tribuna do Norte, né? Não sei se foi nessa mesma época. Não, foi bem depois, assim. Foi bem depois. Acho que foi 2, 3 anos depois, não sei. Sim. Eu comecei a sentir... Aí como surgiu a cronista, assim, depois da poeta? Por duas coisas, na época. Eu sentia necessidade de escrever em prosa, e eu acho que o mais importante era porque eu queria... As pessoas... Porque, assim, você sabe que leitores existem poucos. Leitores de poema, muito pouco. Como diria Otávio Paz, os muitos poucos, sabe? É muito pouca gente, né? E aí, eu quero que tenha na minha cabeça, eu queria divulgar a poesia, eu queria divulgar poema, né? Aí divulgar poema. Voltou. Minha internet caiu. E quando eu pensei assim, eu vou escrever prosa, né? Mas eu vou escrever uma prosa que se aproxime dos poemas. Inclusive, tem muita coisa, muito texto lá, que depois virou poema ou o contrário. Sim. Isso era uma coisa, era intencional, sabe? Então, eram essas duas coisas. Mas eu também tinha vontade de escrever prosa. Aí foi um experimento ali, sabe? Comecei experimentando. E eu não sei o que é que eu escrevi, assim, tem coisa que pode ser crônica, tem poucas coisas que podem ser chamadas artigo, né? Sim. Mas que pode ser crônica, mas tem muita coisa que não tem muito como, não sei se é poema em prosa, não tem muito como classificar, eu acho. Eu adorei aquela experiência de escrever, porque tem coisa que parecia com conto, então para mim foi muito interessante, porque... Foi tipo uma experimentação, né? Você estava ali brincando o ato de escrever. Foi, e aí dali surgiram alguns contos mesmo que eu escrevi, enfim, foi isso, assim, foi muito rico para mim aquele período. E chegando na casa das pessoas, né, assim, no domingo, né, assim, no jornal. Então, eu queria ampliar o público, era isso que eu queria, ampliar, mas na minha cabeça era ampliar o público para os poemas, sabe? Sim. A vontade inicial era essa, pode ser até ingênuo isso, e acho que é, né? Hoje, olhando para trás, sei lá. Vai que não foi, vai que deu certo, que chegou, a gente nunca sabe, né? Também, né, dessas reverberações, de repente. As pessoas reclamam de linguagem de poemas. Eu acho que eu sou uma leitora atípica, porque eu gosto mais de poema do que de prosa. E é muito difícil isso, assim, né? É muito difícil uma pessoa, um leitor que gosta mais de poema do que de prosa. As pessoas gostam mais de prosa. As pessoas leem, quem lê prosa, né? Já é pouca gente que lê. E dos poucos que leem, eles leem, é muito pouca gente que lê poesia. Otávio Paz fala disso. Acho que é no Arco e a Lira, no livro Arco e a Lira. Não lembro se é nesse livro ou é em outro, mas eu me lembro que ele fala sobre isso, sabe? Desses muitos poucos, ele fala, muitos poucos. Numa cidade, num estado como o nosso, né, que eu acho que a última pesquisa que saiu do Instituto ProLivro, 63% da população norte-riograndense não se considera público leitor, gente. Isso é muito alarmante, muito grave, né? Porque depois você fica
gente, como é isso, né? A gente está escrevendo para quem, mas como é que a gente amplia o público? A gente precisa também estar numa cidade em que as bibliotecas estão escassas, né? Assim, que, ao mesmo tempo em que tem um movimento literário tão forte, né? Tantas pessoas escrevendo na contramão disso, é um pouco triste, às vezes, beira um pouco a tristeza de saber que num estado tão rico quanto o nosso, né, da literatura, 63% da população não se considera público leitor. É muito alto esse número, né? É. E, além do Chuva África, também tem outros livros, né, Carmen? O Destempo, de 2002, O Caos no Corpo, de 2010, e Uma Noite entre Mil, de 2015. Como foi o processo de criação e publicação deles, né? Porque de Chuva Ácida para Destempo, o tempo é mais curto, né? Mas de Destempo para o Caos no Corpo tem um tempo maior entre um e outro, né? Olha, Destempo não tem... daquele material de Chuva Ácida, né? Que Luiz Carlos dizia que ia ter material para 2, 3 livros, eu imediatamente descartei. Destempo não tem nenhum poema que era daquele material. Não. E Destempo, assim, eu gosto muito, né? Destempo é um livro, acho que é o meu livro menos conhecido. Eu gosto de encontrar pessoas que já leram Destempo, que são pouquíssimas. Ora, imagina. Pouquíssimos, 2 ou 3. Dos 2 ou 3 que leram Destempo. Bom, mas assim, eu comecei então a... Me bota o quarto aí que eu li, viu, também, tá aqui na minha mão. Obrigada. Então, mas aí logo depois do lançamento de Chuva Ácida, eu comecei a escrever Destempo. Acho que eu tive assim um processo, não sei. Porque assim, a gente recebe muitas críticas, né? Quando a gente publica. E eu recebi muitas críticas. Muitas delas eu incorporei no meu processo de criação de Destempo, né? Então, o que é que eu fui fazer? Eu fui fazer mais. Eu fui simplificar a linguagem, porque as pessoas reclamavam que Chuva Ácida tinha uma linguagem muito erudita, elaborada, sei lá, enfim, rebuscada, né? E eu também acho que Chuva Ácida, aí eu acho, e muita gente também acha, que é muito confessional, Destempo é menos, porque eu comecei a também tentar esse processo de distanciar a realidade do poema, né? Que isso aí, Otávio Paz, ele também fala sobre isso, ele diz, poema o que motivou você a criar um poema, e o poema são 2 realidades diferentes, né? Então, seguindo isso aí, acho que o processo de Destempo foi muito interessante para mim, né? Porque ele foi completamente diferente. Chuva Ácida era uma coisa assim, era um jorro, era, sabe, uma coisa assim, meio... Não sei se... eu ia usar a palavra ingênuo, mas não era isso. Meio, talvez inconsequente. Acho que Chuva Ácida é isso, é uma inconsequência literária. Mas agora, Destempo... O primeiro livro é um pouco assim, né? Eu acho. Interrompendo. Talvez seja. A minha experiência é essa, sabe? Eu não sei, tem gente que já nasce pronto, né? Verdade. Tem gente que já nasce pronto. Mas se nem Manuel Bandeira nasceu pronto, porque ele fala isso, né? Ele disse que ele fala num livro dele em que ele comenta o processo de criação e tudo dos livros anteriores. Eu não lembro, mas é um livro em prosa em que ele comenta, eu tenho esse livro, acho muito interessante. E ele fala isso, né? Que ele, né, não gostava do primeiro livro dele, porque, enfim, é essa coisa, né? É perto de você demais, né? Embora que as outras pessoas não vão identificar muitas vezes, né? Porque não lhe conhecem, não sabe o que acontece com você, enfim. Sim, é verdade. Mas
Mas Destempo e o Caos, para mim, assim, são processos completamente diferentes, muito parecidos os dois, Destempo e o Caos. Eu gosto muito mais, né? Tanto do processo quanto dos livros, devo dizer. E é isso. Eles são bem mais elaborados. Eu escrevi um poema e reescrevi várias vezes. Hoje é uma coisa que eu gosto de fazer, eu faço. Chuvasca teve muito menos isso. Muito menos. Eu acredito que tenha poema em Chuvasca que tenha sido escrito de uma vez e acabou-se. Destempo e o Caos não tem isso, não. Não tem. Todos eles têm alguma coisa de reescrever, e reescrever, e reescrever. Sabe? Eu vou Oi, fazer Lídia. um poema de Destempo. Tá. Um bonde chamado Destempo. A encosta de capins invisíveis desvela os desvarios dos meus antes. A morte já não é futuro. Minha aldeia, noutrora aldeia, se desvela. Eu me desvelo, pouca e escura. O não fica como antigo. É todo esgar desse rio esgotado. E dessas casas tornadas demasiado sérias. Tornei-me livre. Meu tempo se desvela escorrido no rosto dos parceiros de infância. Tornei-me santo. O Deus imenso agora se desvela na minha porção de amor, porque eu amei humanamente e jamais neguei meu corpo a esta adoração. Minha outra aldeia fica, sou eu a passagem. É lindo! Oi, querida. Oi, Nayara. Estou aqui nos comentários, vendo o pessoal que estiver assistindo pode comentar, fazer qualquer pergunta para a Esse Carmen. livro desse tempo, ele foi muito trabalhado. Eu amo. Sim. Aí eu Eu vou gosto fazer muito um. dele. Você sabe que tem uma Sim, história desse livro, sim. né? Que uma menina me contou, uma moça, que ela me conheceu através desse livro. Oi, Georgia. Ela me conheceu através desse livro, sabe como? Ela encontrou desse tempo numa montanha de lixo de uma biblioteca. As bibliotecas jogam livros fora. De uma cidade do Nossa, interior. Não vou citar a cidade, mas ela ficou com vergonha de me contar essa história, mas eu acho essa história tão emblemática, a gente pode tirar tanta coisa dessa história, né? sim. Então ela estava lá desse tempo e ela foi lá, catou desse tempo do lixo, né, da biblioteca, e foi ler desse tempo, e ela me conheceu através desse tempo. Acho que ela me procurou depois no Facebook, Que lindo, sabe? gente. Porque ela gostou, né? Ela Lindo. gostou do livro e tudo. Ela disse, como é que pode esse livro estar no lixo, né? Na montanha de lixo, assim. Eu acho tão legal, tão bonito para mim ela ter encontrado desse tempo no meio do lixo, assim, sabe? E ter achado bom e ter achado que ele era um tesouro que ela encontrou no meio do lixo, assim. Eu acho massa essa Sim, história. Ainda bem sim, que ela é. me Ah, contou, porque sei lá, as pessoas acham às vezes que a gente vai achar que é, sabe, coisa assim que vai se ofender e tudo. Não. E é uma pela história. solenidade da coisa, o que importa é que ela encontrou e que tocou, É, a tocou, né? E que ele porque. encontrou depois, né? Assim, que ele É, encontrou é. as pontes, né? Que surgiram a partir da biblioteca. E ela é uma menina admirável, assim. Há pouco tempo eu soube que ela escreve também. Eu vi, né? Eu vi no Facebook. Ela é uma menina admirável, uma ativista, uma menina fantástica, assim, sabe? Que ótimo, Carmen, que lindo. É. Tristemente lindo, né? E Aí eu vou assim, fazer. não, vá, eu ia dizer outra coisa, porque Não, esse negócio pergunta. dela não ter querido me contar essa história logo, né? Porque eu até entendo isso, porque às vezes as pessoas que escrevem são assim,
elas se colocam um pouco acima da literatura, sabe? Quando... Sei demais. Né? Aí, assim, se acham, nossa, vão se ofender porque estava lá, sabe, fácil, alguma coisa que é delas, que é aquele ego, assim, Importa que chegou na pessoa. Eu acho que esses lugares que a gente vai se colocando, eu acho que ou a gente muda. É por isso que não tem leitor, né, gente? Que a gente se coloca em lugares, né, assim, que às não vezes inacessível. Acho que, enfim, né? Mas cada pessoa escolhe como melhor trilhar a sua trajetória. Mas eu acho que o mundo está dizendo para a gente que esse caminho não está mais dando certo, né? A gente precisa voltar para a base. Eu acho que voltar para a base é dialogar com outras pessoas, é, sobretudo, dialogar, né? Não ficar nesse lugar que eu tenho preguiça de gente inacessível. Eu já não quero, assim, contato, porque é uma pessoa que eu não vou ter. Não tem como ter contato, a pessoa faz questão de ser inacessível. Às vezes as pessoas não gostam, né? E essa coisa da literatura, assim, que é a nossa área, né? Não vou falar por outras áreas, mas eu acho que qualquer, mas enfim. Se tiver que ficar, vão ser as palavras. Então, se tiver que ficar. Sim. Exatamente. Né? E você não vai saber, a gente não vai saber agora. Mas isso só vai ser sabido daqui a 100 anos, sei lá. Sim. Né? Espero que tenham vários livros nossos, um monte de montinho de lixo, alguém passa e pega, assim, gente, leva esse livro, socorro! O livro pede socorro, viu? Por favor! Eu tive foi pena, assim, porque Destempo é um livro que, como ele foi publicado pela Fundação José Augusto e tudo, eu, pelo menos, fiquei com pouquíssimos exemplares. E provavelmente eu poderia ter mais, né, assim, para doar quem quisesse e tal, né? Fiquei com pena, porque quantos exemplares desse tempo não deve ter ido pro lixo mesmo? Não deve ter sido manchado por aí. Nem reciclagem estava sendo feita, eu acho, que era direto lixo. Misericórdia. E todos os seus títulos estão esgotados, Carmen? Quem quiser adquirir algum trabalho seu. Só não está esgotado Uma Noite Entre Mil, que é o de prosa, né? São os textos da tribuna. Pronto, gente. Manda mensagem, box para Carmen, adquire o livro, faz circular, dá de presente. Aproveita que o Natal está chegando, final de ano, e dá livro de presente, porque é tudo feito com tanto carinho, com tanto esmero, né, com tantas dores e amores, que é importante que eles circulem, de preferência que não no montinho de lixo, né? Aí, então, eu vou fazer um poema de Causa no Corpo, né? Que a gente falou tanto de Destempo, aí vamos para Causa no Corpo. E eu acho que é de Causa no Corpo, porque o meu está num caderninho aqui, mas você me corrige se eu estiver enganada. Eu copiei quando estava com o Tiago ali. Às vezes eu não sei também, viu? Principalmente desses dois aí, porque eles são muito parecidos. Corpo, sim, apesar deles terem um tempo bem, bem longo, né, entre os dois. Distante, né, um do outro, verdade. É aquele Quem Me Usaria? Não, esse é Shampoo. Não, Shampoo não é de nada. Marina. Shampoo nem foi publicado. Só foi publicado no Facebook. Por mim e por Tiago. Foi publicado. Só no Facebook. Então o Dosaria não tem livro, não. Não tem A Natureza do Mar. É do Causa um Pouco. Está no meu caderninho. É de Causa. Eu não estou ouvindo. Você não está ouvindo? Eu vou lhe tirar e você volta. Saiu. Enquanto ele volta, eu vou ler esse de Causa um Pouco. É que eu coloquei no caderninho alguns e aí eu fiquei sem saber de qual. Mas se você quiser ler Shampoo também, tranquilo. Você lê Shampoo. O Shampoo já foi publicado no Facebook. Sim. Como provavelmente serão todos os outros meus, sim, que estão inéditos. No final. Aí, já está voltando. Deixa eu ver.
E agora, tá ouvindo? Sim, deu certo. Pronto, então é o da natureza, né, do mar. Não tenho a natureza do mar, não tenho profundidade para tudo que há tanto submerge em mim. Artes importantes, vidências, garrafas vazias, restos que duram rostos, disformes, disformes cacos, meus próprios restos, unhas, mãos, escrúpulos. Tento dormir, mas não tenho estômago, se é que me entendes. Meus limites me adoecem. Encontro-me comigo, entrecortada. Esses encontros têm sido raros. Talvez nessa cidade não minha haja mais coisas submersas que em mim. Ouso duvidar. Quem me ousaria? Quem? Carmen Vasconcelos. Quem me usaria, minha gente? Eu vou fazer um também, do Caos no Corpo. O silêncio movediço do mar traga inconfidências e ofertórios. Mulheres brancas, crianças deslavadas, sereias tontas, plantas à deriva, barcos degenerados, devaneios e sargassos, aves no vertigem. O silêncio movediço do mar suga como esmorecidas. Luísa, me tapa a boca. Eu quero estar em ti, pescando estrelas. Fome das minhas mãos, meu destino sem âncoras. Sou poeira de febre, um redemoinho com o diabo no meio. Mas por ti, cumpro a profecia. Por ti, estou virando o mar. Que lindo, cara. Lindo. Eu Cibele amo esse maravilhosa. Um título, beijo, meu amor. Caos no Corpo. É lindo, né, esse título? É lindo o título. Caos no corpo. E aí que a gente citou tanta poeta mulher maravilhosa, que a gente, né, pensando nas perguntas, de perguntar, né, porque o Rio Grande do Norte parece que tem uma tradição de poetas mulheres, desde Zila Mamed, Alta de Souza, a Miriam Selle, né, que você falou, depois veio Iracema Macedo e Marise Castro. E como é que você vê a mulher na poesia potiguar, assim? Acho que tem um monte de mulher porreta, Poeta. poderosa. É, É a geração mais ah, jovem, né? Regina Azevedo, enfim, muita gente. é, é. Quando eu lembro que quando eu comecei, assim, tinha meio que uma coisa assim. Primeiro com os poetas, né, que falavam, Natal, como é? Tem uma esquina, como é? Em cada esquina um jornal, em cada Cada canto. esquina tem um poeta. Cada É, esquina um poeta. e, e com as mulheres, se criticava um pouco essa poesia confessional, né? Eu lembro de um comentário também de alguém que lê um livro de poemas, assim, de uma poeta, de uma poetisa, que disse, chega, eu não sei se eu posso dizer isso aqui, mas eu vou dizer, tá? Se não puder, vocês aí censura, bota pim, disse, chega, tem cheiro de buceta. Ai, engraçado, né? Sim. Porque, assim, isso é uma discussão bem longa, viu? Eu tô vendo aqui que não vai dar pra gente fazer, não. Mas é porque quando você pergunta mulher, não sei o quê, aí vem um monte de coisa assim. Porque eu gostaria de dizer assim, olha, tanto faz, isso tem tanto mulher porreta como homem porreta, enfim, Sim. isso realmente tanto faz. Mas é porque suscita uma outra questão que é sobre temas, né? Porque dizem que temas sobre os quais mulheres escrevem, já partindo do princípio que mulher escreve temas assim, confessionais ou sexualmente, enfim,
não sei, essa coisa do cheiro de buceta que eu achei interessante isso aí. Pode botar o pim, tá certo? Aí, mas, primeiro que eu acho que esses temas não são temas menores, e nem acho que mulher só escreva sobre isso, né? Nesse pouquíssimo tempo que a gente tem aqui ainda, para dizer, eu até gostaria de fazer levantar, assim, uma discussão sobre isso, mas não vai dar tempo não, é muito pouco. Mas, o que você me perguntou o que é que você acha Acho que as mulheres aqui têm feito muita coisa boa, seja sobre o que for que escrevam, sabe? Tá aí Jeane Araújo, né? Eu não gosto de citar assim, porque a gente acaba, a gente peca pela falta quando a gente cita as pessoas, porque de repente a gente esquece de. Mas é porque eu gosto muito de Jeane, acho que Jeane ela tem um caminho assim bem próprio dela. Oi, Anchela! Beijão. Que eu acho Anchela, muito interessante, né? maravilhosa. Eu até já escrevi um prefácio para Jeane. Jeane, eu gosto muito dela. Também. É suspeito falar que eu sou fã real oficial. E tem uma pergunta final, mas acho que a gente pode, sei lá, estender mais uns 10 minutinhos, porque tinha essa pergunta e a gente lê os poemas, Carmen. Se você quiser também partilhar com a gente em voz alta, os poemas seus, a gente ia ficar muito feliz. Meus livros estão aqui do lado, se quiserem. Tá ótimo. Eu posso ler alguma coisa. Faz essa pergunta e a gente faz essas rodadas, né, Lívia? Poesia. E como foi esse processo de escrita, se houve ou se não houve, esse processo de escrita durante a pandemia, esse processo de produção, né? Porque parece que a gente tem que ser produtivo toda hora. Aconteceu com você? Teve algum processo de criação durante esse caos? Olha, eu sou uma vítima direta da pandemia, viu? Eu perdi minha mãe de Covid, e minha mãe morreu em junho. A partir daí, se eu escrevi, eu acho que eu não escrevi mais nada, porque é um luto muito diferente, né? É um luto muito diferente, realmente, o luto da Covid. Eu posso dizer porque é uma coisa muito, muito esquisita, sabe? Eu já tive outros lutos muito profundos, mas esse luto também é porque a mãe da gente é a mãe da gente, né? É a pessoa. Nossa, a gente teve. Ela foi a casa mesmo, né? Durante 9 meses e durante a vida toda, assim. Eu me pareço muito com minha mãe, fisicamente, né? Enfim. Mas antes disso, quando a gente ainda acreditava na eternidade, né? Porque eu acho que essa doença, esse vírus tirou da gente isso daí, a crença na eternidade. A gente ficou muito mais frágil, né? Porque a gente conhece muita gente que morreu. Quer dizer, eu fui uma vítima direta, assim, nesse sentido, né? Eu não morri, mas minha mãe morreu. Mas todos nós conhecemos pelo menos alguém ou que morreu ou que teve a doença, né? Mas antes, durante mesmo a pandemia e tudo, mesmo com medo e tal, né? Eu fiquei realmente em casa, eu não trabalho mais, já estou aposentada. Fiquei realmente em casa. Escrevi alguma coisa, assim. Mas pouco. Eu estava escrevendo, eu já estava num processo de escrita, Tiago até sabe, né, que ele conhece os poemas e tudo. Eu escrevi mais um pouco, reescrevi algumas coisas, né, a partir daquele momento que você conhece, Tiago. Eu já reescrevi algumas coisas, escrevi outras, mas como eu também acho que a gente está vivendo, além da pandemia, do Covid, um momento político muito ruim. Eu tô lendo muito sobre política, então isso, como a minha literatura ela não é política, eu separo as duas coisas, né? Queria até que fosse, eu gostaria
até de escrever, fazer umas experimentações, mas de escrever, enfim, até poemas políticos, assim, mas eu não tenho esse talento, não. Mas tudo bem também, porque eu sempre achei que arte, ela tá acima de tudo, assim. E eu... É outra discussão que se a gente fosse abrir, ia virar à noite, né? Essa coisa da arte engajada. Sim, Sim. Eu não acho que a arte deva servir a nenhum propósito político, não, mas eu conheço muita arte engajada que é arte de alta arte, assim, de arte muito boa, enfim, essa coisa também de qualidade da arte é outra discussão. Eu só estou aqui sim. abrindo discussão que a gente vai virar a noite, eu acho. Não, mas aí, Que eu no próximo sábado, a inconscientemente gente estou vai querendo que ter, essa live demore a noite toda, viu? no Porque próximo 3 sábado a gente discussões que vai eu ter abri já outra aqui. live. Aí já podemos É, vir nessa discussão. No próximo né? sábado, aprofunda essas discussões. Pode Vai ser ser. no Mas, Instagram, enfim, Alexa. aí como eu estou lendo muito sobre política, isso para mim atrapalha escrever literatura, sabe? Sim, sim, Mas eu sim. estou precisando, é uma necessidade minha nesse momento, de me aprofundar nessa coisa do conhecimento político mesmo, né? Então, eu estou fazendo isso. Depois É partilha isso. com a gente esses conhecimentos, o que é que você pode, pelo menos, partilhar para que a gente entenda, de alguma maneira, se é que há como entender o que está acontecendo no Brasil de 2020, Está né? Quer dizer, muito confuso, né? O mundo todo está confuso, né? O mundo todo está confuso, o Brasil também. A gente tá num momento muito ruim para as liberdades todas, né? Sim, Eu sou uma pessoa que eu sempre defendi as liberdades individuais, né? sim. Todas. E eu tô sofrendo um bocado porque eu acho que a gente está muito ameaçado nessa parte, né? De, de liberdades. As nossas liberdades estão ameaçadas. Isso para mim é muito sofrimento, muito sofrimento. Eu nasci um ano depois da ditadura de 64, né? Eu nasci em 65. E eu cresci, portanto, numa ditadura. Acho que eu só realmente caiu a ficha para mim que eu estava vivendo num país ditatorial quando eu estava na adolescência. Mas agora eu estou adulta e o que eu tenho medo é de morrer numa ditadura, sabe? Sim. Quer dizer, eu nasci numa ditadura e agora eu vou morrer numa ditadura. Eu tenho esse medo, viu? Eu tenho esse medo e acho que não é uma coisa completamente despropositada, não. Sim. Que eu tenha esse medo. Não é do nada. Não é do nada. Né? A gente não tá. Enfim. Não tá fácil. Espero que a nossa democracia se segure. torcendo, lutamos para que aconteça, mas está puxado, viu, minha amiga? Puxado mesmo. Quer ler os poemas para a gente, Carmen, dos seus Sim, livros? Olha que honra, gente. Ainda vai ter Carmen lendo os poemas. Que coisa linda. pegar aqui, vou pegar. Só lembrando, não sei se tem alguém nos acompanhando ainda, mas que o próximo sábado, no Instagram, vai acontecer outro encontro com Carmen, dessa vez com Michele, que hoje não pôde estar aqui por uns problemas de saúde, mas está tudo bem. Já está organizando, mas no próximo sábado, lá no Instagram, no Insurgências, a gente volta também junto com Carmen, Marina, eu e Michele. Eu vou ler aqui um dos poemas que eu fiz para a maior influência da minha vida literária, que é a minha avó, que eu falei para vocês que era professora e passou a ser minha professora particular o tempo Sim. todo, né? Um luxo. E eu fiz muitos poemas pensando nela. E alguns eu dediquei mesmo, mas esse aqui eu não dediquei. Mas eu também pensava nela quando escrevi isso daqui. Chama-se Aquela que Veio, é de Destempo.
Jorra através do meu corpo quem eu julgava perdida, os cabelos prateados, a mansidão de brisa. Quem eu serei, tão mais calma, por minha pele derrama, por onde vou distraída. Traça quereres e gestos, e eu, de mim esquecida, nos seus andares tropeço. Sou outra já, que não se inflama. Sou outra, mas eu esperava. Sou outra já, como há muito pedia, como há tanto pedia. E veio, e agora eu, cadente, não falo, não ouço, estou fria. Eu pensava nela quando eu escrevi esse poema. Minha avó, ela me inspira muito, muito mesmo. Ela é a maior influência da minha vida, de muita coisa, da minha vida pessoal também, assim. A história dela é uma história muito, muito interessante. Ela é uma mulher interessantíssima. Interessante. A história dela é muito linda, muito sofrida também, muito sofrida. Sim, Dona Mimi. Ela foi uma mulher muito à frente do seu tempo. Ela fez coisas no tempo que ela fez que mulheres não faziam. Sofreu muito por isso. Eu queria homenageá-la, assim, com esse poema e, enfim, deixar essas palavras aqui para ela. Quando ela morreu, eu tinha 17 anos quando ela morreu. Mas é como se ela vivesse em mim, assim. Lindo, Carmen. Lindo. Eu acho que, de certa forma, eu revivi a história dela muitas vezes, sabe? É uma coisa... Claro, eu tenho a minha história, né? Mas eu tenho muitas vivências em comum com ela. Sendo que aí eu acho que a minha leitura já foi outra e a minha posição diante da vida também outra, porque eu sou uma mulher de 2000 e... Estamos em 2020, né? Isso. E ela era uma mulher de 1900, 100 anos atrás, não, mais de 100 anos. Ela, na verdade, nasceu em 1898. Então, Beijo para você também. Obrigada pela partilha, por abrir sua casa para receber a gente. Olha, Carlos, já o presente, lhe ouvir, se quiser ler mais, a gente vai ficar muito feliz também. Ó. Acho que Sibeli também vai ficar, as pessoas que estão aí também. Eu posso ler, se vocês não acharem que já está, porque já são 9h05, né? 9h05. Tá tudo Como é certo. Que é? Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mais... Então, deixa eu ver. Olha, eu tô vendo aqui, eu não vou achar, eu acho. Mas eu escrevi, o nome da minha avó era Joana. Eu escrevi, você lembra que eu falei que alguns poemas viraram textos e vice-versa, sim? Então, eu vou ler um pedacinho, não do poema, porque eu talvez não ache, né, não está marcado, mas eu vou ler um pedacinho do texto que eu escrevi para a tribuna, que também tem um poema que se chama A Minha Joana, que está no livro, acho que é o No Caos. A minha Joana era feita de melancolia, asas não tinha. Quando cantava, fazia questão de não ouvir que cantava, porque era dos que guardam a esquisitice de se apavorar com a própria alegria. A minha Joana era bela, a seu modo gordo de escavar baús, de se espichar na cadeira de palhinha e deixar a criançada se espichar no seu gordo corpo. A minha Joana me dizia que saudade não é substantivo, que saudade-ar é um verbo anômalo, sem desinências nem desistências, que só em português se conjuga. O meu medo de ter saudades dela era imenso. Eu pensava não saber conjugar. Depois de tanto amedrontar-me com a saudade anunciada, eu soube que saudade não se premedita. Não é sofrer sabendo a dor. Saudades são repentes, rompantes com gosto de pão de ló e cheiro de café no meio da tarde. Saudade é coisa crocante, como pão francês derretendo manteiga. E por aí vai. É um texto, eu não vou ler o restante, porque
é grande assim, né? Que lindo. Mas deixa eu ler um pedacinho mais. Numa tarde molhada, ela me deu o arco-íris como quem entrega uma pátria e um destino. E uma pátria e um caminho. E era a pátria dos meus olhares encantados e o caminho dos sonhos então inúmeros. A minha Joana era sacerdotiva de Ceres, a deusa grega da semeadura e da colheita. E era também seguidora de Hermes, o deus dos mistérios. Mas se dizia e se pensava cristã, temente a Deus e a Cristo. Eu temente a ela. Ensinou-me, no entanto, a adorar todos os livros. Ela dizia mesmo, e eu repeti isso num verso, eu fiz disso num verso. Nossas estantes são altares. Foi ela que escreveu isso. Eu depois escrevi um poema e coloquei esse verso dela, roubei mesmo, porque não, eu acho que, não sei se eu coloquei entre aspas, mas roubei. Nossas estantes são altares. Ela escreveu, eu achava tão interessante, porque Voinha, de fato, ela era muito católica, né? Acho que ela ficaria muito triste de ter uma neta agnóstica. Mas, enfim. Mas era católica, mas escreveu isso que eu acho, nossa, para mim, a minha religião é a literatura, é a arte, as minhas estantes são altares, e foi o que ela escreveu, né? Eu também queria fazer dessa live uma homenagem para minha mãe, então para essas duas mulheres da minha vida, a minha avó, que era mãe do meu pai, e a minha mãe, as duas mulheres que vivem em mim. Ai, que lindo. Carmen, muito grato, viu, Ave Maria, por todo o derramamento, pela generosidade de abrir sua casa no meio desse caos para conversar um pouquinho. E tantas coisas sagradas e belas. A quem acompanhou a gente, muito agradecido, minha gente, por abrirem as suas casas também, acompanharem a gente. E só dizer que esse projeto foi contemplado pela edital Aldir Blanc 2020, pela Prefeitura Municipal de Natal e a CART. E próximo sábado, 26, lá no Instagram, a partir das 20 horas, estaremos novamente reunidas com Carmen, e aí a gente vai falar sobre outras coisas também, por coisas que a gente já falou por aqui, e aprofundar os três ganchos que Carmen levantou. Eu também queria agradecer a todo mundo que passou por aqui, a vocês, assim, eu acho que eu nem mereço tanto. Vocês são maravilhosos. O homem da minha vida aí, tá vendo? Olha aí. Eu falei das mulheres da minha vida, não falei dos homens da minha vida, e apareceu um dos homens da minha vida. Sim. Mas eu queria muito agradecer. Obrigada, amor. Muito feliz, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigada. É isso, né? Tão generosa, tão incrível, maravilhosíssima. Toda saúde para você, que as deusas da saúde estejam com você, com o Márcio, com o Carol, com todo mundo, e para quem também está com a gente também. Um beijo, até sábado, gente. Obrigada. Sábado a gente volta. Beijo, gente. Beijo.